E aí, pessoal, quero desejar a paz do Senhor para todos, que a paz de Cristo esteja sobre a vida de todos vocês. Eu estou no monte agora, acabei de fazer uma oração. Eu quero deixar algo que Deus deixou no meu coração. O livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 em diante. A epígrafe diz: Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Versículo 4. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Só a parte A do versículo 8. Amém? Eu quero ser bem breve, rápido. A palavra nesse texto fala da vez que Deus aparece para Moisés. E quem era Moisés? Moisés foi um escolhido por Deus desde o ventre, desde pequeno. Só que na época de que quando Moisés ia nascer, a palavra diz que existia um faraó que ele não estava gostando do crescimento do povo de Israel, porque ele temia do povo de Israel se tornar mais poderoso e mais forte do que o povo egípcio. E por questão disso, ele começa a dar uma ordem que é: toda criança, todo homem que nascer do povo de Israel seria morto. Mataria toda criança que nascesse naquele tempo. Mas a Bíblia diz que a mãe de Moisés, ela não cuida de Moisés. Ela pega a criança através de uma orientação. Assim, quando Moisés nasce, bota ele dentro de uma espécie de barco, betuma ele para não vazar, que não enche de água, para ele não morrer afogado, e coloca no rio. Ele desce o rio e ele para na margem, onde tinham umas moças lavando, fazendo as coisas diárias, como de costume. Só que quem aparece ali é a mulher de Faraó. E a mulher de Faraó gosta de Moisés e pega ele para cuidar como filho, para criar ele como filho. E Moisés, agora que era para ser morto, está sendo protegido, livre do laço de morte, e agora está sendo cuidado por aquilo que era o problema. Agora aquilo que era um problema para ele está sendo a solução de zelo, de cuidado. Então eu já entendo que existem problemas que eu e você vamos viver que não é para matar, que não é para perder, por mais que pareça perda, mas na realidade é só o zelo de Deus. É Deus cuidando de mim e cuidando de você nessa adversidade, nas adversidades no qual nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas para ser rápido e prosseguindo, Moisés cresce.
E agora ele descobre que ele não é egípcio, ele é israelita. E por questão disso ele vê o povo sofrer, e por causa disso ele acaba entrando em um atrito, porque ele viu um do povo do egípcio batendo, roubando, fazendo tudo de ruim com o povo dele. Ele entra em atrito com esse egípcio e ele acaba que mata o egípcio. E por ele ter matado um egípcio, agora ele tem que sair correndo de dentro da onde ele estava. Só que agora ele, por causa do problema, empurrou ele para o lugar certo. Empurrou ele para onde ele tinha que se importar, para dentro do povo de Israel, para a família dele. Então agora eu começo a mensagem. Eu falei um pouco de Moisés e agora eu quero começar essa mensagem. A Bíblia diz que depois que Moisés ele cresce, começa a viver uma vida normal, mesmo depois do assassinato. Ele começa a viver uma vida normal, de que agora ele tem um emprego, casado e vive uma vida aparentemente boa. Mas Deus ainda quer fazer algo melhor. Por quê? Ele cuidava das ovelhas do sogro, então ele tinha um emprego. E era sogro, então ele era casado. Ele já tinha constituído uma família. Mas mesmo assim, Deus ainda queria fazer algo melhor. Deus queria fazer algo dele, algo de Deus, mas usando a vida de Moisés. E Moisés está andando pelo deserto, e quando ele chega no monte Horebe, onde era conhecido como o Monte de Deus, ele vê uma sarça, um espinheiro. Sarça é uma espécie de espinheiro, de arbusto seco que tinha no deserto, que facilmente se quebrava, se botar fogo, consumia muito rápido, porque era uma espécie de arbusto de 1 metro, 1,20 m, era pequeno. E algo chama atenção nele, é o quê? Que aquilo começa a pegar fogo e não queima. O fogo tá ali queimando, mas não se consome. E agora ele deixa as ovelhas um pouco de lado e vai chegar para perto, porque Deus criou uma situação para chamar a atenção dele. Para quê? Para Deus poder falar com Moisés. Agora Moisés vê aquela coisa e fala: eu vou chegar lá perto, eu quero ver. Por que a sarça não se consome? Eu aprendi algo. A presença de Deus, ela não nos livra de problemas, não nos livra de situações onde o couro está comendo, mas ela nos ajuda a suportar, sem se machucar, sem se consumir, sem se quebrar, sem afastar. Mas o couro está comendo. E eu vi isso porque a palavra do Senhor diz que a chama, o fogo, estava queimando na sarça, mas a sarça não se consumia. O fogo, o couro pode estar comendo, as adversidades podem estar lá em cima, mas se a chama da sarça estiver dentro da tua vida, dentro da minha vida, ela vai nos ajudar a sustentar qualquer situação, sem se machucar, sem se afastar, sem quebrar, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. A Bíblia diz, agora voltando, a Bíblia diz que ele vai chegar perto, porque ele fica curioso. Ele, quando chega perto, a Bíblia diz que Deus grita do meio da sarça, do meio do fogo. Deus grita: Moisés, Moisés. Ele diz: eis-me aqui. E não te chegues para cá, porque a terra em que tu estás é terra santa. Tira o sapato dos teus pés. A Bíblia diz que Deus queria falar com Moisés, mas tinha algo que ele ainda precisava fazer antes de chegar perto, antes de ouvir Deus falar face a face, antes de ter uma intimidade com Deus maior. Que era o quê? Tirar as sandálias dos pés. Naquela época, o povo egípcio, todo egípcio naquela época andava com uma sandália. E através de estudos eu descobri que naquelas sandálias existia um símbolo de uma águia, e que essa águia ficava na porta da entrada da casa de Faraó. Então era um costume egípcio. Por isso que quando Deus chega, ele aparece para Moisés, e Moisés quer chegar perto de Deus, quer ter uma intimidade com Deus. Deus fala: espera aí, o lugar que você está é santo, porque Deus estava ali.
O lugar é santo porque Deus estava presente. A Bíblia diz isso. Então Deus pede a ele o quê? O costume. Um costume, qual costume? O costume do povo egípcio. O costume do povo lá de fora. É o que Deus quer de mim e de você. É que a gente a cada dia venha tirar os costumes antigos, os costumes que a gente veio do mundo e acaba que atrai e vem trazendo junto com a gente na nossa caminhada com Cristo. Mas é isso que Deus te pede hoje, é isso que Deus me pede hoje. Tira os costumes. O costume, qual costume você tem? A gente tem o costume de dizer que era um símbolo de idolatria, a sandália. Mas o que pode ser uma idolatria? O meu celular pode ser uma idolatria. Se eu passo tempo demais mexendo nele e não leio a Bíblia, é um sinal que eu estou fazendo idolatria. É um costume. Isso é um costume nosso, de estar sempre com o celular na mão, sempre mandando mensagem para tudo e para todos, mas dedicando pouco tempo para o Senhor, dedicando pouco tempo para a oração e olhando demais para os problemas, e dedicando tempo e rindo para os outros em redes sociais, rindo para as pessoas em um WhatsApp. Mas essa não é a realidade. Deus hoje te convida a tirar o sapato dos teus pés. Para quê? Porque Deus quer ter uma intimidade maior com você. Ele quer ter uma intimidade de falar face a face. Mas é necessário retirar os costumes. Costume que Deus te pede é tudo aquilo que está tomando o tempo de Deus. Você analisa, eu não preciso falar. Você se conhece, eu me conheço. O que tem tomado o teu tempo para se aproximar mais de Deus? O que tem tomado o teu tempo para poder fazer mais para Deus e poder se chegar mais a Deus? Eu quero deixar essa palavra para você. Queria até poder falar mais, não vai ficar grande, talvez outra vez. Mas eu quero deixar essa palavra para você. Duas coisas. Se o fogo de Deus, a presença de Deus, ela não te livra dos problemas, mas ela te faz sustentar, ela te ajuda a sustentar tudo que você vive. E outra, se tu quer ouvir a voz de Deus, tira os costumes, passe mais a dedicar o teu dia para o Senhor. Fica com essa palavra e creio que Deus vai abençoar a tua vida.